Bom dia, boa tarde, boa noite, meus nobres companheiros e companheiras que me assistem aí Brasil afora. Eu queria convidá-los, né? Como eu falei, já, meu nome é José Cláudio, sou professor José Cláudio, vim aqui tratar com vocês sobre a disciplina de Direito Ambiental e agora a gente vai finalmente dar início ao nosso curso. Então eu queria convidá-los para embarcar nessa empreitada, para a gente começar de pouquinho a pouquinho, analisando aqueles conteúdos que eu mencionei para vocês na apresentação, aqueles conteúdos que a gente sabe que vai ter um pouquinho mais de relevância, né? Um pouquinho que já foram cobrados nas provas anteriores de delegado de Polícia Civil no Brasil afora. Como eu falei também, não são todas as provas, não são todas as bancas que cobram questões de direito ambiental. Mas as que cobram, que foram analisadas, cobraram em geral questões sobre os temas que a gente vai tratar aqui no nosso curso, certo? Para a gente iniciar, vamos tratar sobre a introdução ao direito ambiental. A gente vai fazer uma rápida introdução sobre essa disciplina que vem adquirindo cada vez mais importância no nosso dia a dia, no contexto do mundo globalizado em que a gente vive. Mas nem sempre foi assim, certo? O direito ambiental, ele vai, como a gente vai ver, ele vai tratar das intervenções humanas na natureza, né? Falando assim a grossíssimo modo. Mas nem sempre essas intervenções humanas elas foram intervenções de cunho degradador, digamos assim, poluidor. Né? No início, lá nos primórdios, como diz a música dos nossos queridos Titãs, né? Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ele vai mexer na natureza, né? O homem vai intervir na natureza. Só que lá nos primórdios, essa intervenção ela se dava de uma maneira mínima, de uma maneira da maneira mais limpa possível, digamos assim. Por quê? Porque eram intervenções pontuais, intervenções que diziam respeito à subsistência humana, né? Intervenções para garantir a alimentação dos seres humanos, né? Caça, pesca, coleta, né? Aí de pouquinho em pouquinho foi surgindo as primeiras plantações, né? A agricultura. Mas, em geral, essa intervenção no início, nos primórdios, né, da história humana, eram intervenções mais simples, intervenções que não causavam praticamente nenhum impacto na natureza. Só que, no decorrer dos anos, dos séculos, no decorrer da história, com o avançar das tecnologias, essa situação, obviamente, ela vem se agravando. É uma situação que foi se agravando. Por quê? Porque com o avanço das tecnologias, a gente chegou a uma situação de revoluções industriais, ali em meados do século XVII, século XVIII, século XIX, a gente já percebe, especialmente na Europa, né, e depois nos Estados Unidos, as primeiras grandes fábricas, máquinas a vapor, energia advindas do carvão, enfim, a gente começa a perceber grandes intervenções humanas na natureza e grandes índices de poluição. A gente lembra dos nossos estudos na época do ensino médio, do ensino fundamental, em que a gente estudava um pouquinho de história geral, e que a gente sabe que o principal retrato que a gente tem nessa época de revoluções industriais é justamente aquele retrato das cidades caóticas, de poluição, de uma nuvem de poluição tomando conta das grandes cidades da Europa, daquelas fábricas amontoadas de gente, né? As primeiras locomotivas, enfim, todos esses avanços tecnológicos básicos, mas que vieram para mudar de vez e para sempre a realidade ambiental, né, do nosso planeta. Então, a gente vai perceber, né, após essas revoluções industriais, uma mudança nesse contexto. E aí, como é que está atualmente? Atualmente a gente vive nas chamadas sociedades de risco, em que a gente já começa, em virtude da globalização, a perceber grandes efeitos que esse histórico, né, pós-revoluções industriais, esse histórico de degradação, esse histórico de intervenções na natureza, os primeiros efeitos que isso vem causando para o nosso planeta, né? A gente conhece fenômenos como o aquecimento global,
fenômenos como derretimento das calotas polares, tudo isso em decorrência de mudanças climáticas decorrentes de alterações no meio ambiente, causadas por quem? Obviamente pelo ser humano, certo? Então a gente já tem hoje em dia uma importância, a gente já atribui hoje em dia uma importância muito maior ao direito ambiental do que a gente atribuía outrora, né? Alguns séculos atrás, digamos assim, ou algumas décadas atrás mesmo. Como a gente vai ver agora, somente em Estocolmo, na Suécia, em 1972, houve uma conferência internacional em que o meio ambiente passou a ser tratado como um assunto de importância global. Foi apenas aí que meio que foi percebido que realmente precisava ser feita alguma coisa para que o ser humano conseguisse garantir o futuro das próximas gerações. Finalmente o ser humano parou de pensar apenas no presente, apenas em si próprio, né, digamos assim, e começou a pensar também nas futuras gerações, né? Se a espécie humana almeja ser eterna, almeja viver eternamente, progredir eternamente, a espécie humana precisa pensar nas futuras gerações e pensar nos efeitos, né, e pensar em como é que esse nosso mundo, esse nosso planeta vai estar para as futuras gerações. Então, finalmente, lá em Estocolmo, em 72, com a primeira grande conferência internacional, o meio ambiente foi colocado em pauta como um problema de abordagem de abrangência global, certo? E aí, no Rio de Janeiro, 20 anos depois, na Conferência Rio 92, a gente começou a tratar do que é chamado de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável a gente vai ver que é um dos grandes princípios do direito ambiental. Mas o desenvolvimento sustentável é justamente essa ideia, falando aqui a grosso modo, de maneira bem introdutória, é justamente essa ideia de você associar crescimento econômico, desenvolvimento humano com a proteção ao meio ambiente. Certo? A proteção ao meio ambiente e a proteção aos recursos naturais. Seguindo adiante, a gente vem aqui analisar o conceito de direito ambiental. Obviamente, essas ideias de conceito, de objetos, finalidades, não são ideias tão cobradas nas provas, claro, mas que a gente não pode deixar de mencionar, a gente não pode deixar de tratar toda vez que a gente inicia uma nova disciplina. Então, assim como qualquer outra disciplina, é importante a gente saber o conceito de direito ambiental, os objetos, as fontes, as finalidades, os princípios, coisas mais introdutórias, mas que, como eu falei, são essenciais a gente conhecer, certo? O conceito de direito ambiental que eu trouxe para vocês é o de um sistema jurídico que regulamenta de acordo com a defesa e preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações, o que deixa claro aí o paradigma antropocêntrico, né? Eu vou bater muito nessa tecla. E aí, as atividades humanas que causam ou podem causar impactos ambientais. Então aí eu marquei alguns termos importantes, né? Que é justamente defesa e preservação para as atuais e futuras gerações, e aí no paradigma antropocêntrico, das atividades humanas que podem causar impactos ambientais, direta ou indiretamente, certo? É um conceito aí, como toda conceituação introdutória, é um conceito muito aberto, mas que, obviamente, a gente tem que tentar trazer em poucas palavras essa conceituação. E aí eu trouxe dessa maneira para vocês. Quanto aos objetos de estudo do direito ambiental, a gente pode mencionar as atividades e eventos tipicamente humanos ou derivados de atividades humanas que venham a resultar em impactos ambientais. Ou seja, a preocupação do direito ambiental é justamente com as atividades, eventos, obras, empreendimentos que sejam humanos, né, ou em decorrência das atividades humanas que causam impactos ambientais, certo? Então, somou essas características aí, somou essas situações, vai ser considerado uma preocupação do direito ambiental. A finalidade do direito ambiental. Qual é a finalidade do direito ambiental, certo? O direito ambiental, como eu bem coloquei aqui nesse nosso slide, ele atua de acordo com a dupla necessidade de garantir o quê? A qualidade de vida da coletividade e, ao mesmo tempo,
defender o meio ambiente. Aqui a gente vê o paradigma do desenvolvimento sustentável, certo? Como eu acabei de mencionar com vocês. Como veremos, por ser o meio ambiente constitucionalmente considerado bem de uso comum do povo e o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental, percebemos que sua proteção resulta na garantia da qualidade de vida de um povo, certo? E aqui a gente percebe, como a gente vai continuar percebendo no decorrer do nosso curso, que a proteção ao meio ambiente, né, a tutela do direito ambiental brasileiro, ela vai se dar como uma decorrência do direito à vida, da dignidade humana. Então, mais uma vez fica claro aí esse paradigma antropocêntrico, né, que a gente vai mencionar algumas outras vezes no decorrer da disciplina. Quanto às fontes do direito ambiental, né, todo o sistema jurídico, toda disciplina do direito, ela vai ter as suas fontes. E aí as fontes, obviamente, se dividem em materiais e formais, certo? As fontes aqui que a gente traz são fontes no sentido de origem, né? No sentido de surgimento, né? De onde é que surgem as ideias, né? Os estudos do direito ambiental, certo? E aqui, como eu falei, se dividem em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, elas representam as situações em que se podem gerar modificações no tratamento de determinados objetos do meio ambiente. E aí a gente fala do meio ambiente em quaisquer de suas classificações. Em quaisquer de suas classificações, por quê? Porque a gente vai entender mais à frente, logo mais à frente, que o meio ambiente ele vai ter algumas subdivisões, algumas classificações didáticas, né, de cunho didático, para facilitar a nossa compreensão e para entender, para que a gente possa entender que o meio ambiente é extremamente extenso. É uma ideia extremamente extensa, porque aí abarca o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, patrimônio genético, enfim, tem todas aí tem várias classificações didáticas aí que nos remetem a matérias diferentes do meio ambiente, né? Ou a objetos diferentes do meio ambiente. Essas fontes materiais, como exemplos, eu posso citar para vocês os avanços científicos, as manifestações e movimentos de cunho popular e a própria doutrina, né? A própria doutrina jurídica. Quanto às fontes formais, como o nome já diz, formal, né? A gente já nos remete a uma ideia de lei, né? De normatização, de legislação. E aí as fontes formais vão ser justamente aquelas decorrentes do nosso ordenamento jurídico, ou do ordenamento jurídico como um todo, seja o ordenamento jurídico doméstico, né, o ordenamento jurídico brasileiro, mas também o ordenamento jurídico internacional. E aí a gente menciona a Constituição da República, né, que é, como a gente vai ver, tem vários dispositivos que tratam acerca de matéria de meio ambiente, as leis, os decretos, a jurisprudência e os tratados internacionais, certo? Especialmente o Rio 92 e Estocolmo 72, certo? Que são os que a gente mais vai abordar no nosso curso. Continuando, a gente vai falar um pouco mais sobre o meio ambiente, né? O que é o meio ambiente e suas classificações didáticas, certo? E aqui a gente vai se abraçar justamente com o que diz o artigo 225 da nossa Constituição, em que a gente tem a ideia do meio ambiente enquanto um bem de uso comum do povo, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida da população, certo? E aí, como um bem difuso, ele não vai pertencer nem a um indivíduo, nem a um grupo, mas a toda a coletividade, ou seja, é um bem transindividual e indivisível, que deve ser voltado ao bem-estar da coletividade, ainda que nos casos em que se trate de propriedade privada. E aí, minha gente, eu novamente marquei alguns temas, alguns conceitos aí, alguns termos de maior importância, né? Bem de uso comum, essencial, a sadia qualidade de vida, um bem difuso, transindividual e indivisível, e essencial voltado ao bem-estar da coletividade. E aqui no final eu coloquei que o meio ambiente ele deve sofrer
certas intervenções, ainda que esteja presente em uma propriedade privada. Por quê? Porque um direito individual ele não pode se sobrepor ao direito da coletividade, certo? Aqui se almeja evitar o quê? Evitar o uso antissocial de um direito individual, como é o caso do direito de propriedade. Ou seja, não é porque você tem uma propriedade particular dentro de em que dentro dessa propriedade você tenha, por exemplo, a nascente de um rio importante ou uma floresta. Não é por causa disso não é porque essa propriedade é sua que você vai poder dispor dela da maneira que você quiser. Não. Por quê? Porque, como a gente sabe, a propriedade ela tem que cumprir a sua função social. E se essa função social estiver atrelada ao meio ambiente, né, à importância que se dá a essa ideia de bem-estar da coletividade, aí, meu amigo, você não vai poder fazer muita coisa a ponto de degradar aquela natureza, né, aquele pedaço de natureza que você trata como seu, né, que é sua propriedade privada. Então, a ideia é um direito individual, como é o caso do direito de propriedade, não pode se sobrepor ao direito da coletividade, certo? Então, mais uma vez fica claro aqui que o meio ambiente ele é tratado a partir de um paradigma antropocêntrico. Por quê? Porque a Constituição traz ele como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, está atrelado à dignidade humana, à vida humana, certo? Seguindo adiante, classificações didáticas do meio ambiente, certo? A gente, como eu mencionei, tem à disposição algumas classificações didáticas do meio ambiente. E a gente divide o meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho e patrimônio genético. Eu trouxe essas 5 classificações diferentes para a gente entender melhor a abrangência, o tamanho e a importância do meio ambiente para nós seres humanos, certo? Para iniciar, meio ambiente natural. O que é o meio ambiente natural? O meio ambiente natural, ele se trata do ambiente físico terrestre. E aqui a gente menciona a fauna, a flora. E aqui na fauna a gente inclui inclusive a espécie humana. Por quê? Porque a espécie humana é parte do meio ambiente terrestre, do meio ambiente natural terrestre. É uma espécie de seres vivos também. Então a gente inclui a flora, a fauna, a atmosfera, a água, o solo, o subsolo, a biosfera e os recursos minerais como um todo. E aí, obviamente, a gente tem alguns outros objetos que são característicos desse meio ambiente natural. Mas eu trouxe aqui, a título de exemplo, alguns deles apenas. E aí, em nosso ordenamento jurídico, a gente vai ter menções ao meio ambiente natural, principalmente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 7 da Constituição da República, né, que vai realmente trazer, que é justamente a seção da Constituição que vai trazer essa ideia de meio ambiente, né, ditames sobre o meio ambiente, especialmente nesse artigo 225, e também a gente vai perceber menção na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, na Lei 6938 de 81. Aqui a gente obviamente vai ter menção em algumas outras legislações, em algumas outras normas, mas aqui eu trouxe as principais, certo? Em que a gente vai ter não apenas menção, mas regulamentações sobre o meio ambiente natural. Seguindo adiante, a gente tem aqui o meio ambiente cultural, certo? O meio ambiente cultural, por sua vez, ele vai tratar dos artigos 215 e 216 da Constituição da República. Os artigos 215 e 216, para quem não sabe, ficam na seção da cultura da Constituição da República. Então, é justamente nessa seção da cultura que a gente vai encontrar a fundamentação para esse meio ambiente cultural. Esse meio ambiente cultural, ele vai tratar de quê? Vai tratar de todas as expressões, né, do vastíssimo
patrimônio cultural brasileiro. E aí a gente tem uma atenção especial à arte, às tecnologias, à ciência, às obras, objetos, edificações, documentos, conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, patrimônio histórico, arqueologia, paleontologia, conjuntos paisagísticos, entre outros. Então, todas as manifestações culturais culturais humanas, claro, são de importância para o meio ambiente cultural, certo? Então, esse meio ambiente cultural traduz justamente essa ideia de manifestação humana, expressões humanas, certo? Seguindo adiante, meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial, ele também se traduz em uma perspectiva antropológica, uma perspectiva humana, mas de uma maneira diferente do meio ambiente cultural. Por quê? Porque ele se traduz naquilo que é construído pelo homem, especialmente no que diz respeito ao ambiente urbano, e aí incluindo também o ambiente rural habitável, né? E aí que vai necessitar de uma organização, de um planejamento, né? De um planejamento de um espaço sustentável que possa vir a propiciar mais bem-estar para a coletividade. E aí a gente vai encontrar suporte constitucional para esse meio ambiente artificial no artigo 5º, inciso 23, no artigo 21, inciso 20, no artigo 182, 183 e também no artigo 225, certo? E saindo aqui um pouco da esfera constitucional, a gente vai ter mais expressão ainda desse meio ambiente artificial na Lei 10.257 de 2001, que é justamente a lei que introduz, né, que institui e regulamenta o Estatuto da Cidade. Ou seja, no que diz respeito ao meio ambiente artificial, a gente trata acerca desse ambiente urbano ou desse ambiente rural habitável, de todo o planejamento dele de maneira a trazer mais bem-estar para a população daquele local, para aquela coletividade. O meio ambiente do trabalho, por sua vez, ele vai se preocupar com as condições dos ambientes de trabalho humanos, certo? Daquela parte interna do local onde trabalha o ser humano, seja ele qual for, certo? E aí se baseia em ideias como a segurança do trabalho, a vida do trabalhador, a sua integridade física, a sua salubridade, a sua saúde e também, e principalmente, né, a dignidade humana do trabalhador. Aqui a gente vai perceber a gente vai ter uma guarida a esse meio ambiente do trabalho nos artigos 7º e no artigo 200 da Constituição da República. A gente vai ter um pouquinho dessa regulamentação, né, dessa previsão. Por fim, né, para finalizar essas classificações didáticas do meio ambiente, a gente vai mencionar o patrimônio genético. O que é o patrimônio genético, né? Como eu fiz questão de mencionar, a importância dada a esta classe é concomitante e diretamente proporcional ao avanço da engenharia genética nos últimos anos e à capacidade de manipulação da vida e de dados genéticos de seres vivos, inclusive humanos. Obviamente, galera, isso aqui não é uma preocupação que vem lá da época das revoluções industriais. Não, isso é uma preocupação recente. Por quê? Porque é uma preocupação que veio de acordo com o avanço das tecnologias. Como eu falei, de acordo com o avanço da engenharia genética, em que a gente começou a falar de modificação no DNA de espécies vivas, de seres vivos, em que a gente começou a falar de clonagem, a gente começou a falar de células-tronco, e aí passou a ter, por trás disso, um imenso debate aí dos mais variados teores, inclusive no que diz respeito à ética, né, da biossegurança, enfim. Então, essa preocupação quanto ao patrimônio genético, o que eu quero dizer é que ela é uma preocupação mais recente, certo? E aí, como eu falei, não é raro ouvirmos falar de debates acerca da ética da genética,
especialmente quando diz respeito à clonagem, né? A gente sabe que isso aí existe aí que por trás disso existe uma polêmica muito grande, né? Sobre a possibilidade de você clonar animais como um todo, mas principalmente o ser humano, certo? Então existe um debate muito grande. A principal fonte do estudo, né, do patrimônio genético para o direito ambiental é a Lei 11.105 de 2005, que tratou de regulamentar o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 2, 4 e 5 da Constituição Federal, justamente no que diz respeito a organismos geneticamente modificados e à biossegurança. Gente, eu estou mencionando para vocês alguns dispositivos da Constituição para a gente conseguir entender onde é que estão presentes cada um desses assuntos dentro do nosso texto constitucional, certo? Obviamente não faz tanto sentido toda vez eu parar para ler dispositivo por dispositivo, porque aqui a intenção é mais expositiva, né? Expor essas classificações, e aí você pode ficar à vontade nos seus estudos para dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha no dispositivo constitucional. Eu inclusive recomendo. Para você que tem um pouquinho mais de tempo para esse estudo, dá uma pausinha no vídeo e dá uma olhadinha nesses dispositivos constitucionais que eu estou mencionando. Mas aqui na nossa aula, que ela almeja ser um pouquinho mais rápida, a gente não tem como estar lendo dispositivo por dispositivo, tá bom? Seguindo adiante, a gente vai iniciar o estudo acerca dos princípios do direito ambiental, certo? Como eu falei para vocês na nossa apresentação, os princípios do direito ambiental não são dos temas mais cobrados nas provas de concurso de delegado da Polícia Civil, em que se há questões de direito ambiental, certo? Não são dos temas mais cobrados, definitivamente não. Mas são de extrema importância, pelo menos eu acredito que são de extrema importância. Por quê? Porque os princípios, eles dão as bases, os fundamentos de todo um sistema jurídico. Ou seja, você conseguindo captar a ideia por trás dos princípios, você vai conseguir entender boa parte de como é que funciona a atuação do direito ambiental, as preocupações do direito ambiental, os assuntos estudados e abordados e tutelados pelo direito ambiental. Enfim, eu acredito que é essencial o estudo sobre esses temas, né? Sobre esse tema dos princípios, porque justamente por essa maneira de fundamentar, ou seja, você conseguindo captar a ideia desses princípios, você não vai decorar o direito ambiental, né? o sistema jurídico de direito ambiental brasileiro, você vai entender, certo? Então, eu acho de fundamental importância o estudo acerca desses princípios. Como veremos, facilmente se enxerga a relação dos princípios centrais do direito ambiental com o surgimento dos mais variados comandos normativos de tal área, sejam eles de cunho constitucional ou infraconstitucional, locais ou internacionais. E aí eu faço questão de mencionar, os princípios representam as raízes de um sistema ou microsistema jurídico, certo? Então, a gente vai ver no decorrer do nosso curso que alguns dispositivos legais, algumas legislações, inclusive normas constitucionais, elas têm uma relação de proximidade com muitos desses princípios que a gente vai tratar, certo? Por isso eu acho de extrema importância esse estudo. E aí nosso curso vai focar mais especificamente em quais princípios? No princípio do direito fundamental humano, no princípio da prevenção e precaução, no princípio do equilíbrio, no princípio da responsabilidade, no princípio do poluidor-pagador, no princípio do desenvolvimento sustentável, no princípio do limite e no princípio democrático. Gente, eu escolhi esses princípios para abordar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, porque, como eu falei, os princípios não são temas tão cobrados nas provas, mas quando são cobrados, normalmente são quanto a alguns desses princípios aqui que eu mencionei, certo? São os princípios que eu considero que são mais importantes e mais fundamentais para a gente entender esse direito ambiental, o nosso direito ambiental. Então,
a gente vai passar a análise desses princípios de maneira individualizada, com um pouquinho mais de calma, no próximo bloco.